Boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado por ter se juntado a nós nessa conversa bacana hoje com o Dr. Júlio Valduga, que é especialista em nutrologia do esporte e reposição hormonal. Dr. Júlio, muito obrigado de novo aí pela tua disponibilidade em conversar conosco aí sobre esse tema tão importante aí, né, que é essa reposição hormonal e também esclarecer aí todos os mitos, né, em torno desse assunto bem bacana aí que a gente vai conversar pela próxima hora. Muito obrigado, Júnior, por ter aceitado o convite aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal da Alemanha. Boa tarde, pessoal aqui do Brasil que está acompanhando. Para mim é um prazer poder contribuir aí com um pouquinho, né, do conhecimento que a gente vai adquirindo. E é isso aí, sempre um prazer poder falar sobre o que a gente gosta de trabalhar, né? Muito bem, muito bem. Obrigado de novo, Júnior. Para começar, Júnior, eu queria que tu explicasse o que é a reposição hormonal e dar alguns exemplos de pacientes aí, né, que tanto homens quanto mulheres, a gente sabe que hoje também é muito importante a reposição hormonal feminina também, né? E de pacientes que se beneficiaram com o tratamento aí. Então, a reposição hormonal, primeiro a gente tem que entender do que a gente está falando, de quais hormônios estamos falando, né? Porque reposição hormonal masculina é uma coisa, reposição hormonal feminina é outra coisa, mas basicamente o tratamento de reposição hormonal busca restabelecer níveis fisiológicos dos hormônios, né? Quando a gente está falando aqui de hormônios, são os hormônios bioidênticos, ou seja, isomoleculares, os hormônios que o nosso corpo produz, né? Antigamente se fazia reposição hormonal com outras coisas, como tibolona, como Premarin, né? O Premarin é urina, literalmente urina de égua prenha, que é coletada e transformada num comprimido para as mulheres, né? Então, hoje nós vamos falar de reposição hormonal, de hormônios isomoleculares, hormônios que o nosso corpo produz. E, bom, tem vários exemplos, né, Gabriel? Eu posso te dizer assim, um exemplo que eu gostei muito foi um casal de em torno de 65 anos que me buscou. Os dois tinham muita vontade de ter relação sexual, mas nenhum conseguia, né? Nenhum conseguia, eles acreditavam que isso era por causa da idade, por causa de muito tempo de casamento, e na verdade não era. Os dois tinham níveis muito baixos dos hormônios, e nós optamos por fazer a reposição via implante no casal, né? E foi um sucesso. No retorno deles, 2 meses após o implante, foi uma alegria, assim, virou uma brincadeira, virou uma farra, assim, porque foi muito bacana ver os dois como se tivessem lá seus 20 anos, né? E tem muitos casos que a gente vê, assim, que as pessoas acreditam que os sintomas são decorrentes da idade, e muitos jovens também com a parte hormonal alterada, e isso traz um benefício enorme na vida das pessoas, né? A pessoa volta ativa, digamos, não só na parte sexual, a gente fala da parte sexual porque é uma coisa que é muito visível, digamos assim, chama a atenção, mas não é o maior benefício dos hormônios, é um dos benefícios, né? A deficiência hormonal é uma das causas também da baixa libido, da impotência e por aí vai. Mas esse exemplo desse casal me chamou muita atenção, né? Muito bacana, Júnior. E eu acredito que não sei, eu não sou médico, não entendo muito de reposição hormonal, mas falando sobre a vida sexual deles, imagino que tu tenha recomendado a reposição de testosterona, né? No homem, sim, né? A mulher é mais complexa que o homem. O homem é muito mais tranquilo de ser trabalhado, né? No homem, a gente não fala de reposição hormonal, mas se fala de tratamento com testosterona, porque, na verdade, não está repondo, ele está completando níveis que estão baixos, né? A mulher, já que entra na menopausa, é diferente, ela gera a produção hormonal aí de testosterona. No caso dela, a reposição foi testosterona, estradiol e progesterona, né? São hormônios extremamente importantes para a mulher. Algumas também necessitam o estriol, né? O estriol também. Mas a parte da libido está relacionada tanto à testosterona quanto ao estradiol na mulher menopausada. A mulher antes da menopausa, a grande maioria tem excesso de estradiol. E esse excesso de estradiol, chamado de predominância estrogênica, também é um problema.
Então, os hormônios, a gente não tem que ter níveis baixos, mas também não ter níveis excessivos, né? O estradiol em excesso nas mulheres causa diversos problemas, como TPM, como fluxo irregular, fluxo sanguíneo aumentado, como endometriose, miomatose, e por aí vai. Então, no caso dessa paciente que já estava na menopausa, foi feito o tratamento com estradiol, progesterona e testosterona. E no esposo dela, sim, foi feito o tratamento apenas com testosterona. Perfeito, Júnior. E, bom, eu tenho, tu é meu médico, tu é o nosso médico de família, né? Então, alguns anos atrás, pelo que tu bem se recordas, a gente pegou uma lista de exames contigo e um deles era a testosterona, né? A gente fez o exame laboratorial e a gente constatou, né, que os meus níveis de testosterona estavam baixos. Agora, a pergunta para ti, Júnior, é sempre necessário fazer o exame de sangue ou existe alguns sintomas, por exemplo, cansaço, uma fraqueza que já dão boas indicações de que tanto o homem quanto a mulher estejam carentes de hormônios, né? Então, o exame, ele já chama exame complementar, né? Ele é mais para confirmar uma suspeita clínica. A clínica que vai mandar, né? Então, às vezes, mesmo com níveis não tão baixos de hormônio, mas com clínica de deficiência, a gente faz o tratamento, né? Na menopausa, eu sempre peço o hormônio para a gente ter um parâmetro, tá? Parâmetro para avaliar antes da reposição e depois da reposição. Mas na menopausa não precisa exame, não. Com certeza, a mulher que está menopausada, ela já está com os níveis hormonais muito baixos. Mas, na verdade, os nossos hormônios começam a cair por volta dos 30 anos. Eu sempre brinco que nos 30 anos a gente começa a descer a ladeira, começa a baixar a produção hormonal de todos os hormônios, tiroidiano, melatonina, ocitocina, testosterona, no caso da mulher estradiol, progesterona. Atrás desse declínio hormonal vem o processo do envelhecimento, da diminuição da memória, da diminuição da força, da pele ficar mais ressecada, mais fina, mais enrugada, da diminuição da libido, né, a osteoporose, e por aí vai. E então, uma das perguntas que eu sempre faço no meu questionário com os pacientes aqui é: quando você teve a melhor saúde da sua vida? E a resposta mais frequente que eu tenho é por volta dos 30 anos. Entre os 30, entre os 40, entre os 25, mas mais frequente dos 30 anos. Então, fecha bem com esse começo do declínio, né? A gente chega nos 40 anos e já pensa, já não tenho mais 30, eu já não consigo fazer aquilo que eu fazia aos 30. Então, muitas vezes, isso pode estar relacionado ao declínio hormonal. Claro que existem muitas coisas que a gente tem que abranger, e como tu consultou aqui comigo, tu sabe que a gente trata não apenas uma coisa, e sim a pessoa como um todo. Aliás, é isso que significa medicina integrativa, né? Ter uma visão holística e tratar o contexto todo, desde alimentação, de sono, hidratação, suplementação e a reposição hormonal também, né? São pilares básicos aí na busca da saúde. A gente sempre tenta focar em melhorar a saúde da pessoa e não apenas tratar um sintoma, silenciar um sintoma. Eu enxergo os sintomas como alarmes, que estão dizendo, tem coisa errada, tem coisa errada. E quando eu tomo um remédio para silenciar esse sintoma, eu estou desligando o alarme, sem olhar para a causa, né? Um exemplo que eu sempre uso aqui, muito frequente, que fica fácil da gente entender. Quando uma pessoa vem caminhando na rua e crava um prego no pé e chega aqui para mim, Júlio, me dá um remédio para dor? Eu digo, ó, toma aqui, vai tirar a dor com a mão. Resolveu o problema? Não, claro que não, eu preciso tirar o prego do pé. Então, às vezes, a reposição hormonal não é o primeiro caminho. Primeiro, a pessoa tem que entender o contexto da vida dela, entender que os problemas, a maioria deles, são consequências das escolhas que fazem. Mas uma deficiência hormonal pode piorar muito esse quadro, né? Às vezes, a gente tem que começar com a reposição, porque é o que a pessoa precisa para ter energia para mudar tudo aquilo ali.
E entre uma das causas dos efeitos assim, da falta de hormônios adequadas, né, doutor Júlio, tu pode mencionar a depressão, né, que a gente sabe, a gente tem lido muito em vários papers, né, que a carência de hormônios, tanto masculinos quanto femininos, podem agravar, né, um quadro de depressão. Seria Não, interessante se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso. não tenha dúvida. Como eu disse, o hormônio não é sexual. A parte sexual é uma das coisas, né? A parte mental, para mim, é uma das principais benefícios da testosterona, a questão mental. Na mulher também tem o estradiol. Mas eu lembro do congresso que eu estive em Curitiba com o Dr. Abraham Morgenthaler, que é uma referência mundial no uso da testosterona. Ele relatou de um caso de um paciente dele que tinha níveis de 500 de testosterona, que não é considerado um hipogonadismo, né? Para explicar um pouco melhor, não existe um consenso de níveis para ser um hipogonadismo. Tem artigos que dizem 300, outros dizem 250, mas não há um consenso. Tanto que o Dr. Abraham diz assim, escolham um número para vocês, tá? Então, ele relatou o caso de um paciente que estava em torno de 500 a testosterona, mas ele estava depressivo. Então, o que a gente pode raciocinar? Uma pessoa que está normalmente lá com nível de 800 ou 1.000 de testosterona, e ele caiu para 500, isso pode ter efeitos clínicos, sim. Então, ele tratou esse paciente para depressão com testosterona. E a gente vê muitos resultados aqui de pacientes que têm sintomas depressivos e têm níveis baixos do hormônio. E quando, claro, não é a única coisa, como eu disse, é um contexto todo, mas quando a gente faz essa reposição, muda muito o contexto do dia a dia. E aqui, volto a falar da parte sexual, por quê? Porque a parte sexo também é saúde. Um casal que está tendo relação sexual, ele tem uma relação muito melhor do que aquele que não tem, né? Então, isso daí também vai influenciar na parte psicológica. Uma pessoa que está sem energia, sem disposição, que não está conseguindo trabalhar, está se sentindo fraco, ele vai afetar o psicológico dele. Então, eu corrigindo essa parte, por consequência, vai melhorar a parte emocional e vai tirar essa pessoa da depressão. Tá? Eu posso falar por mim também, há 3 anos e meio eu comecei a reposição hormonal em mim, e eu tinha outro desempenho lá atrás, tanto cognitivo, mental, por vezes me sentia desanimado, triste, e depois da reposição isso nunca mais aconteceu, né? Claro que é um contexto, mas isso é muito importante, sim, para a parte mental, para a parte cognitiva, para a parte emocional. Perfeito, perfeito, Júlio. Obrigado pelo esclarecimento. Aí uma coisa que me intriga bastante é esse exemplo que tu deste do casal. 2 meses depois eles voltaram na clínica e você percebeu, né, assim, melhorias já nesse curto período de tempo. Para mim, 2 meses é muito curto, né, dado a linha do tempo que a gente tem durante a vida, né? Então, a minha pergunta para ti, Júnior, foi um caso à parte de ter sucesso já visível depois de 2 meses, ou é alguma coisa que tu observa normalmente quando se faz a reposição hormonal, tanto na mulher quanto no homem, né? Depende muito, né? Eu sempre digo que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa responde de maneiras diferentes, tá? Então, não foi em todos os pacientes que eu tive sucesso com a reposição hormonal para a parte sexual, porque a questão da libido é multifatorial. Tu pode estar com os hormônios lá em cima, mas tem um problema que está afetando teu emocional e tu não vai ter libido. Uhum. Eu tenho algumas pacientes, a grande maioria que não funcionou a parte hormonal para libido, por exemplo, são pacientes que estão tomando antidepressivos. Essas pacientes teve uma resposta muito baixa na questão da libido. A gente teve uma resposta boa no nível hormonal, tá? Atingimos níveis ótimos em laboratório, mas a resposta clínica foi muito baixa. Por quê? Porque o antidepressivo está inibindo a libido. Tá? Então, não tem como contrapor. Aí a gente começa a trabalhar para quê? Para corrigir essa parte emocional da pessoa, através da mudança de hábitos, suplementos, né? Reposição de minerais, vitaminas, alguns fitoterápicos, e tenta desmamar esse antidepressivo, e aí sim tem uma resposta melhor na questão sexual.
Perfeito, perfeito. E, Júlio, falando dos benefícios, a gente tem que falar também dos riscos, né? Gostaria que tu explicasse de forma bem sucinta quais são os riscos relacionados à reposição hormonal em geral para a saúde. Então, eu acho que existe uma grande hipocrisia na medicina. Por que eu falo isso? Quando se fala em hormônio, se pensa em quê? Bomba, sexo, câncer e doença cardíaca. O que é o contraceptivo? Não é hormônio? Não dão para meninas de 13 anos contraceptivo por causa da acne? Ninguém fala que o contraceptivo aumenta um horror o risco da trombose. Sem contar que aquele hormônio do contraceptivo não é produzido pelo nosso corpo. É um hormônio sintético, tá? Mas vamos falar do que a gente está falando aqui da testosterona, do estradiol e da progesterona. O grande problema é o abuso, o uso sem necessidade, o uso excessivo para outros fins, né? No caso da reposição hormonal, é claro que tem que ter um controle e tem que ter um acompanhamento médico. Qual é o grande problema disso? O CRM publicou, um tempo atrás, que era proibido usar hormônio para fins estéticos. Sempre foi proibido, isso não é uma grande novidade. E eu acho que até que está certo. Porém, o que faz com isso? Esse público que é de academia, que usa para hipertrofia, usa para fins estéticos, se ele não tem o apoio do médico para tratar ele, onde é que ele vai buscar? No coach, que não tem responsabilidade nenhuma, porque ele não tem receita, ele não tem CRM, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre as consequências daquilo ali, e a pessoa vai comprar onde esses hormônios? No mercado negro. Sem nenhuma procedência. Pode estar usando qualquer coisa ali, produto veterinário, óleo de cozinha, pelo de rato. Então, isso daí é muito arriscado. Agora, fazer uma reposição hormonal de hormônios isomoleculares, ou seja, eu estou dando para o meu corpo aquilo que está faltando, mas meu corpo já conhece isso. Tem riscos? É claro que tem riscos, tudo tem risco. Paracetamol tem risco enorme. Se tu tomar uma dose exagerada de paracetamol, morre. Então, tudo tem um pró e tudo tem um contra. Mas falando, por exemplo, da testosterona, tem que ter um controle, eu sempre peço, assim, no mínimo, a cada 4 meses, fazer um controle laboratorial. Por quê? Porque ela vai aumentar o número de glóbulos vermelhos, ela vai aumentar o número de hemoglobina e vai aumentar o hematócrito, que é o quê? A porcentagem celular do sangue. E eu tenho um limite de segurança para isso. Passando esse limite, o sangue fica mais viscoso. Se ele fica mais viscoso, ele tem dificuldade de fluir pelos vasos. E isso aumenta a chance de eu ter um evento cardiovascular. Então, eu tenho um limite de segurança. Até certo ponto, não vai ter problema com isso. Tá? Outra coisa, tem que descartar alguns cânceres. Por exemplo, no caso do homem, qual é a contraindicação da testosterona? Câncer de próstata. Eu não posso dar testosterona para alguém que tem câncer de próstata, porque essa testosterona pode fazer o câncer evoluir muito mais rápido. Agora, vale lembrar que muitos homens que vão chegar nas idades avançadas vão ter câncer de próstata, sem nunca ter usado testosterona, e com níveis baixos de testosterona. Na idade jovem, não tem câncer de próstata, que é quando a gente está com os níveis mais altos de testosterona. Então, eu tenho que fazer um acompanhamento disso. Eu estou usando testosterona num homem, eu tenho que controlar o PSA dele. Então, se ele chega até um determinado valor, eu tenho que fazer screening para câncer de próstata. Porque se for câncer, eu não posso continuar o tratamento. Aliás, o tratamento para o câncer de próstata é castração química. Eu bloqueio a testosterona dele. Agora, não foi o uso dessa testosterona que causou o câncer. Isso não existe. Testosterona não causa câncer, tá? Então, tem que ter acompanhamento? Claro que sim. Pode ter alguns outros efeitos. Por exemplo, que a gente vê muito frequente hoje em dia, a gurizada querer usar testosterona na academia para ganhar massa muscular. Qual é o problema disso? Num jovem, ele vai ganhar massa, mas não vai sustentar essa massa sem o uso, ele vai ter que continuar usando testosterona para sustentar. Só que, se ele é jovem, não tem filhos ainda, o uso da testosterona, o que faz? Um bloqueio do eixo hormonal. Ele inibe o LH e o FSH, que são os hormônios responsáveis por estimular
a produção de testosterona endógena e espermatozoide. Então, um homem que está usando testosterona, muito difícil de ter um filho, porque ele vai fazer um espermograma, vai dar azoospermia, né? Ausência de espermatozoide, porque está inibido o eixo dele. E ele também vai ter atrofia testicular durante o uso da testosterona. Claro que se parar, esse eixo vai se restabelecer na maioria dos casos, mas isso não deve ser usado por um jovem que não tem necessidade. Ele tem que buscar o ganho de massa muscular através da alimentação, do treino, do sono e da hidratação, né? A gente fala da reposição. Para quem quer reposição? Para quem tem necessidade, que é completamente diferente, tá? Então, tem que ter um acompanhamento, tem que ser prescrito por médico e tem que ter controles regulares disso, porque vai ter consequências no corpo. Em relação à mulher, olha só que bacana, existe um trabalho da doutora Rebecca Glasser, que é uma referência mundial de testosterona, uma americana, que ela tem um caso de uma mulher com câncer de mama terminal, que ela implanta pellets de testosterona em volta do câncer na mama. E o que acontece? Diminui o tamanho do tumor. Tem um trabalho de 9 anos de duração com mulheres repondo testosterona, que diminuiu 35% a incidência de câncer de mama. A progesterona, o que os trabalhos mostram? Progesterona, quando a gente fala progesterona, é a progesterona produzida pelo corpo da mulher. Quando a gente fala progestina, que é outra coisa, é um sintético análogo à progesterona, parecido com a progesterona, criado pelo homem. Então, a progesterona não aumenta nem diminui a incidência de câncer de mama. Protege o útero e protege contra a osteoporose, melhora o sono, melhora o humor da mulher. Agora, a progestina, essa aumenta a chance de câncer de mama. Então, veja como é diferente, né? Apesar de se confundir muito progestina e progesterona, não é a mesma coisa, são parecidos. Então, o estradiol, eu tenho que ter um cuidado maior. Então, uma mulher, por exemplo, que tem câncer de mama, receptor hormonal positivo, quer dizer que o hormônio faz proliferar aquele câncer, ela não pode usar progesterona nem estradiol. Mas ela pode usar testosterona com bloqueador da aromatase, que não deixa converter a testosterona em estradiol. E vai ser muito importante na vida dessa mulher. Agora, deixa eu falar um caso aqui também do Dr. Morgan Tyler, sobre um paciente dele, terminal, tá, com câncer de próstata, que foi dado 6 meses de vida para ele. E o tratamento do câncer de próstata qual é? Castração química. Então, esse senhor foi até ele e disse assim, olha, me deram 6 meses de vida. Eu gostava de escrever, eu gostava de ler, eu gostava de conversar, de caminhar, eu não consigo fazer mais nada. Por quê? Porque um homem sem testosterona, ele vai estar muito ruim mentalmente, fisicamente, e vai ter impotência sexual. E ele foi no Dr. Abraham Morgenthaler para repor testosterona. Ele disse assim, eu sei que eu tenho câncer e eu quero que tu use testosterona em mim. E ele começou a usar doses altas de testosterona, e esse senhor que tinha uma perspectiva de vida de 6 meses, viveu 11 meses, só que com uma qualidade de vida muito melhor. Então, cada caso a gente tem que analisar, e as pessoas têm que entender que elas são donas da própria vida, e devem assumir a responsabilidade da saúde delas, e estudar, porque tudo tem um benefício e tudo tem um prejuízo, e a gente deve escolher o que é melhor para a nossa vida, e não aceitar simplesmente que o médico impõe o que ela tem que fazer. Perfeito, perfeito, muito, muito bom, obrigado por compartilhar todas essas informações conosco. Eu estava refletindo enquanto tu comentaste sobre os casos dos jovens, já colocando a reposição de testosterona numa fase que não precisaria ainda, né? E uma novidade para mim, não saberia, né, que isso poderia levar à fertilidade, né? Enfim, problemas depois de fertilidade num futuro, né? Muito interessante. Sabe, Júnior, que quando eu comecei a fazer a reposição de testosterona, quando tu me passaste o tratamento, alguns amigos aqui falaram justamente isso, Gabriel, toma cuidado que a testosterona pode te deixar infértil no futuro, né? Então, eu devo voltar a eles agora e agradecer. Só uma observação, né? Não fica infértil, né? Durante o uso com o eixo inibido, ele não vai produzir espermatozoides.
porém não é um contraceptivo, porque o homem que está usando testosterona e não quer engravidar, ele vai engravidar. Agora, o que quer engravidar não vai conseguir, tá? Então, durante o uso, tu vai estar com o eixo bloqueado. Agora, por exemplo, uma pessoa, no teu caso, tá? Tu usou testosterona, tu não está usando mais. O que aconteceu? Né? Voltou a funcionar, né? O testículo, o espermatozoide, tudo isso. Então, e mesmo assim, uma pessoa que usou por um tempo prolongado e decide ter um filho, ela pode parar o tratamento com testosterona e fazer um estímulo do eixo hormonal, existe tratamento para isso, para não ter o que a gente chama de vale, que quando tu está usando, tu está com níveis altos de testosterona e o teu cérebro está captando, ó, está muito alto, para de produzir. Então, ele manda o testículo parar de produzir. Quando tu para de usar testosterona, teu nível vai cair lá embaixo. Então, demora um tempo até que o cérebro entenda aquilo ali e volte a estimular o testículo e tu volta a produzir espermatozoide, tá? Porém, se tu usou um tempo prolongado, pode ser que isso demore para acontecer. Então, existe um tratamento que a gente pode fazer o estímulo da produção de testosterona endógena, que é o clomifeno ou até o HCG, né? Perfeito, perfeito. Agora eu quero mostrar uma foto aqui, Júlio, eu queria que tu comentasse um pouco das vias, né, de reposição hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, sempre é a mesma substância, né, porém a gente pode utilizar por diferentes vias. No homem, primeiro eu quero esclarecer uma coisa aqui que eu acho bem importante, a mulher é totalmente negligenciada em relação à testosterona. A grande maioria dos colegas vai dizer que testosterona é hormônio de homem, e, na verdade, homens e mulheres têm os mesmos hormônios. Se medir progesterona em mim, vai encontrar algo em progesterona. Tá? Então, nós temos os mesmos hormônios em níveis diferentes. As mulheres são negligenciadas nos exames, os exames de testosterona não são feitos para mulheres, são feitos para homens, então ele já não tem uma fidedignidade, em níveis mais baixos, né, abaixo de 100, assim, já não é tão específico o exame, mas a gente faz o exame para controlar, óbvio, mas não é feito para mulheres, é feito para homens. E não existe testosterona na farmácia para mulher, não existe, né? Então, sobra como? O creme, que é feito em farmácias de manipulação, e o implante de pellets subcutâneos, que também é feito em farmácias de manipulação especializadas, né, para pellets. Já os homens, tem vários produtos, tem injeções aí de diferentes tipos, de diferentes durações, injeções para 15 dias, injeções para 2 meses, e também tem o implante subcutâneo para homens. E tem o creme para homem também, só que o creme para homem, os meus resultados são pífios. Eu não gosto de usar creme em homem porque não traz grandes resultados, tem que usar dose alta e não vejo um resultado clínico, né? Agora, a injeção e o implante é fantástico. Perfeito, perfeito. Eu gostaria que tu comentasse um pouco, estão chegando as perguntas agora aqui, Júnior. Existe uma pergunta da Silvia Line aqui sobre o desogestrel. Qual o risco do uso prolongado? Então, esse daí é um estrogênio, né? O estrogênio, tem que ver o seguinte, ó, eu não sou ginecologista, tá? Eu sou clínico e trabalho com reposição hormonal. Em todos os cursos que eu faço, o pessoal é extremamente contra o uso de contraceptivo oral, pelo risco de trombose. Porém, se a pessoa tem que usar um não combinado, tá? O combinado vai ter uma progestina e um estrogênio. Então, se eu levar em conta que a grande maioria das mulheres tem predominância estrogênio, tem excesso de estrogênio no corpo, eu dar um contraceptivo com estrogênio, eu posso piorar tudo isso daí, tá? E eu não gosto. O estrogênio, ele aumenta a chance, sim, de ter algum problema aí no útero, né? Mas, enfim, cada caso é um caso e a gente tem que avaliar a necessidade ou não de usar aquilo ali. Eu não estou dizendo para ela parar de usar, mas pode ser avaliado, digamos, se existe uma alternativa melhor do que essa. Eu acredito que sim, tá? Contraceptivo oral é uma coisa que nem deveria ser usado mais. Se tem que usar um contraceptivo hormonal, eu prefiro o DIU hormonal, por quê? Porque a liberação do hormônio do DIU é localizado, ele vai ficar mais na região uterina. O contraceptivo oral que ela vai tomar vai fazer um efeito sistêmico no corpo dela. Isso daí também aumenta muito o SHBG, que é o transportador hormonal. Há trabalhos recentes que mostram que o SHBG alto aumenta o risco de doença cardiovascular.
e o SHBG alto, o que faz também? Ele zera a tua testosterona livre, e aí vai ter efeito na parte sexual, vai baixar a libido lá embaixo, essa pessoa vai perder força, ela vai perder massa muscular, pode aumentar a celulite, então tem sérias consequências. O que eu tenho que pesar? Se o benefício do uso é maior do que o prejuízo. Como eu disse, tudo tem um pró e tudo tem um contra, eu tenho que botar numa balança se o uso dele está me ajudando mais do que prejudicando. Perfeito. E eu gosto de comentar a mesma coisa quando eu faço meus jejuns prolongados. O pessoal diz, Gabriel, eu não gosto de fazer jejum prolongado porque eu fico muito mal-humorado. E aí eu faço a mesma pergunta. Os benefícios do jejum não são maiores do que, no caso, né, esse problema do humor? Você não consegue ficar mal-humorado alguns dias aí e ter todos os benefícios do jejum prolongado? Então é interessante essa analogia que tu fez aí, né? Eu penso assim, o que tu faria, qual loucura que tu faria pela tua vida? Tu acha que jejum é fazer loucura? Qual loucura tu faria para a tua vida? O jejum é uma ferramenta fantástica. Não tem como discutir isso. Qual é o problema do jejum? Ele é grátis. Esse é o problema do jejum. Ninguém ganha dinheiro com jejum. Agora, se tu, por exemplo, qual é o alimento do câncer? Que a gente já vai fugir um pouquinho do assunto, mas qual é o alimento, do que se alimenta a célula cancerígena? Glicose e insulina. A célula cancerígena é 20 vezes mais ávida por glicose e tem 50 vezes mais receptor para insulina que uma célula normal. Então, quando eu faço o jejum, o que eu faço? Eu baixo a minha glicose e baixo a minha insulina. Eu tiro a força do câncer. Né? Uma pessoa que está bem fisicamente e é diagnosticada com câncer, a primeira coisa que ela deveria fazer é o quê? 7 dias de jejum. É a primeira coisa que ela deveria fazer. O jejum cura diabetes, o jejum cura estetose hepática, o jejum cura doença autoimune, cura depressão. Qual é o problema? A pessoa querer fazer, se predispor a fazer. Agora, tem algum malefício fazer jejum? Zero. Tem alguma contraindicação fazer jejum? Zero. O que eu digo é assim, a pessoa tem que assumir a responsabilidade e fazer o que é necessário para o benefício dela. Né? E qual é a loucura que tu estaria disposto a fazer se a tua vida dependesse daquilo? Não é verdade? E deixa eu fazer uma propagandazinha aqui, Júnior. Deixa eu contar para o pessoal, alguns dos seguidores talvez não estejam à parte da situação, mas quando eu comecei a fazer jejum há 7 anos atrás, né, mais ou menos 7 anos atrás, comecei, claro, de forma gradual, com o jejum intermitente de 16-8, depois passei 24 horas, aí usei aquele protocolo OMAD, que eu gosto muito, One Meal a Day e tal. E quando eu fiz o meu primeiro jejum de 7 dias, quem me acompanhou foi o Dr. Júlio, né, que está aqui na live. Então, e muito grato por isso, Júlio, porque às vezes o que a gente percebe no jejum são as maneiras como o cérebro tenta enganar a gente, né? Eu tive um evento de hipoglicemia, acho que foi no dia 3, que, sei lá, a minha glicose foi a 60, mais ou menos, e aí que eu te mandei uma mensagem, talvez tu não recorde muito, mas eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, e aí, Júlio, o que eu faço agora? Tô com 60 de glicose, e a primeira pergunta do Júlio, como é que tu tá se sentindo? Glicose baixa não é um sinal de problema sempre, né? Se você se sentir mal, pega uma colherinha de chá, coloca um melzinho debaixo da língua e tá resolvido. Acabou. Então a minha mensagem é assim, ó, Júlio, tu falaste tudo o que eu acho que as pessoas precisam ouvir com relação a não tem nenhuma contraindicação com o jejum, mas eu saliento a importância de ter um médico acompanhando qualquer jejum que vocês fizerem, principalmente os prolongados, né, Júlio? A importância, porque não passa só o conhecimento médico que tu tem e tu adquire de forma constante. Eu te admiro muito porque tu tá sempre fazendo curso com os melhores da área, né? Volta e meia tu tá lá com o Dr. Alei Ribeiro, que é uma referência nacional também, e tantos outros, né, que eu te acompanho pelas redes aí, que tu tá sempre se atualizando. Porque tu passa esse conhecimento médico e tu passa essa segurança para quem está fazendo jejum. Já uma pessoa que não tem o conhecimento médico, o que resta para a pessoa é só a experiência, que é o meu caso. Eu não tenho conhecimento médico, já fiz alguns jejuns, não aconselho o jejum para todo mundo, eu acho que é uma coisa muito individual, talvez vão ter pessoas que não vão se sentir bem, se sentir apta para fazer jejum, e a gente tem que aceitar isso, né? Mas eu vejo que a grande maioria do pessoal que começa a praticar o jejum e começa a comemorar, Gabriel, fiquei meu primeiro dia sem comer, 24 horas sem comer na minha vida, nunca tinha feito isso antes. É uma celebração, porque a gente que passou por isso, Júlio, né? Tu conhece a minha história, eu recordo de todas as celebrações
que eu fazia com passos intermediários, e não significa que o cara bom de jejum é o cara que consegue ficar um mês sem comer. Não tem nada a ver, ninguém está competindo nada. Eu acho que é importante as pessoas irem atrás das informações, ler a respeito do jejum, dos benefícios do jejum, e depois, né, decidir se quer experimentar ou não. Através do experimento a gente aprende bastante, né, doutor Júlio? Sem dúvida, e aqui eu vou lembrar que o meu primeiro jejum prolongado foi um desafio do Gabriel. Ele me convidou para fazer 72 horas de jejum, e eu fiz. Eu monitorei minha glicose durante todo o jejum, ficou em 65. No último dia eu peguei a bicicleta e fiz 16 quilômetros com 3 dias de jejum, e a minha glicose 65 foi para 88 depois do exercício, provando que o corpo tem a capacidade de produzir a glicose que ele precisa através da proteína da gordura. Então, se uma pessoa não está tomando remédio para diabetes, dificilmente ele vai ter uma hipoglicemia de passar mal. E outra coisa, passa mal por causa do jejum, ter tremedeira, ter dor de cabeça, ter mal-estar, sabe o que acontece? A gordura é onde a gente guarda as toxinas. A gordura é importante no corpo, a gente não pode ficar sem gordura, até porque o nosso cérebro é gordura, então tem que ter um pouco de gordura aqui, porque qualquer toxina que entrar no meu corpo vai para a gordura. Então, se eu estou fazendo jejum, o corpo vai se rebuscar onde? No depósito de gordura, que está lá exatamente para isso. Tá? Então, quando eu começo a queimar aquela gordura, eu começo a liberar toxina. E aí eu tenho algumas reações de mal-estar. Isso se chama reação de Hersheimer. E outra coisa que eu quero falar aqui também é o seguinte, as pessoas acham que jejum causa catabolismo. Se o corpo deposita glicogênio no fígado e gordura para períodos que nós não temos alimentação para suprir as necessidades energéticas, por que ele começaria queimando músculo? Não vai acontecer isso. Ele vai começar queimando o glicogênio, então já vale um tratamento para que tem gordura no fígado. Tu fazer jejum, a primeira coisa que vai emagrecer é o fígado. Tu limpa o fígado, tu regenera o teu fígado. Então, ele vai começar queimando glicogênio e depois a gordura. Não vai queimar músculo, a não ser que a pessoa tenha menos de 6% de gordura corporal. Aí eu nem sei se eu recomendo fazer o jejum. E outra coisa que o jejum é bacana, tu tem uma conexão espiritual muito maior, tu tem uma clareza mental muito maior. Então, é uma situação bem bacana, e as pessoas têm que estudar, se informar mais sobre isso e quem sabe, começar a praticar, né? Perfeito, perfeito. Eu experimentei esse jejum de 7 dias, fiz um jejum de 10 dias também, não senti muita diferença em termos de dificuldade, porque a partir do quarto dia a gente não sente fome, né? Uma coisa mágica, assim. Quem nunca experimentou, duvida, né? Eu era muito eclético em relação, né, ao jejum, e, enfim, escéptico, né? Não sei como é que se fala em português, mas já estou esquecendo até as palavras em português. Mas, enfim, o que eu queria te dizer, Júlio, a semana passada a gente fez o jejum 16/8 com uma turma no WhatsApp, foi muito bacana, a gente trocou muitas experiências, inclusive um corredor, ele fez jejum de 80 horas e correu uma meia maratona, e ele compartilhando conosco a experiência que foi o melhor tempo dele. Então, uma coisa assim, muito interessante, a gente vai recebendo histórias das pessoas e quebrando todos esses paradigmas, né? A gente escuta o pessoal dizer, eu não vou para academia sem meu café da manhã. Tu não precisa realmente de um café da manhã antes de ir para academia, experimenta alguns dias sem, né? Eu gosto muito do jejum de uma refeição ao dia, né? E eu sempre analiso assim, eu vou todo dia na academia e vou sempre em jejum. Quando eu faço uma refeição ao dia, eu escolho a janta, tá? Eu me adapto melhor com a janta. Então, na quarta-feira, geralmente é o meu melhor treino. Estou no terceiro dia com apenas 2 refeições, eu aumento a carga, ou seja, aumento a força, e aumenta muito a resistência, né? Às vezes eu brinco com o personal, com o Guilherme, e ele dá risada, né? Então, hoje em dia ele já entende muito bem isso daí, e a gente tem que respeitar a individualidade, né? Cada pessoa é uma pessoa, e a pessoa tem que buscar o autoconhecimento, não acreditar em si mesmo, né? Nas experiências que ela vive, e se predispor a fazer essas experiências. E aí ela vai ter um entendimento de como que funciona tudo isso daí. Aí, Júlio, chegou mais uma pergunta aqui. Qual a janela de jejum ideal para mulheres grávidas? Existe alguma janela ideal para mulheres grávidas? Então, olha, aí é muito, muito delicado, tá? Por quê? Porque tu tá com uma demanda muito aumentada. O que eu te diria, assim, talvez não seja o momento ideal de tu fazer o jejum, mas sim de ter uma alimentação adequada, de retirar alimentos inflamatórios, alimentos tóxicos que vão prejudicar o teu bebê. E aí entra trigo, entra açúcar, entra industrializados, tá? Entra o leite.
Então, eu acho que precisa mais um entendimento do que tu deve comer para poder passar para o teu bebê e do que tu não deve comer, que tu não precisa, que são coisas... Nós temos muitos hábitos tóxicos, a gente usa muitas drogas, tá? E eu comparo a muitas coisas que tu compra no supermercado com drogas. O açúcar é pior do que cocaína e heroína, mas qualquer criança compra no mercado. Só que as pessoas estão cegas, elas não abrem a cabeça para isso. Se a gente for ver as estatísticas aí no país, no Brasil, de 2006 a 2018, a obesidade subiu 67% e a diabetes 62%, extremamente relacionado ao consumo de carboidratos refinados, principalmente, e o pior vilão é o açúcar. Então, eu não sei se é o momento de tu fazer o jejum, mas é o momento de tu aprender o que o teu corpo precisa para funcionar adequadamente e o que ele não necessita, porque tem muitos alimentos aí que são antinutrientes, antifisiológicos, só prejudicam, só come pelo prazer que ele causa, não pela necessidade. E é isso que a gente tem que entender. Quer ver um exemplo que eu gosto muito assim, ó? Tu já viu algum animal na natureza obeso? É. Não existe, o animal selvagem obeso não existe. Não existe um animal na natureza com osteoporose, com demência, com câncer. Por quê? Porque ele come o que necessita para sobreviver. E nós não. Nós comemos o que nos dá prazer. Então, é uma grande diferença. Isso que nós somos os seres mais inteligentes, né? Supostamente, né? Mas a gente faz tudo isso aí de errado. Por quê? Porque fomos viciados. Viciados na farinha, viciados no açúcar. Tenta tirar o pão e o açúcar por uns dias aí, para te ver que no terceiro dia fica muito irritado. Isso é abstinência. Perfeito. E além disso, né, Júlio, existe muita mal informação por parte do pessoal médico. Existe muito médico ainda fornecendo recomendações de comer de 3 em 3 horas. Eu passei por, no mínimo, 30 nutricionistas durante a minha vida, né? Eu lembro, eu sempre falava para a mãe, não quero ir. A mãe disse, não, é importante, Gabriel, nós temos que cuidar da tua saúde. Eu chegava na clínica, a primeira sentença que eu escutava, Gabriel, tu tem que se alimentar de 3 em 3 horas. É uma coisa que ficou na minha cabeça. E hoje a gente sabe, né, que praticando o jejum, a gente sabe que isso não é nem um pouco verdade. Já tem muitos estudos científicos, inclusive o Prêmio Nobel de Medicina, né, sobre a autofagia, né, excelente trabalho. Eu li o trabalho. 2016. 2016, muito bom trabalho, e a partir disso está desencadeando muito. Hoje, se você entra na PubMed, né, que é a maior base de dados médicas de papers científicos, existe muito trabalho agora, a investigação da autofagia, linkada à longevidade também, né, Júlio? Então, o efeito do jejum para prolongar a nossa vida. Então eu tenho essa esperança aí, por isso que eu estou fazendo bastante jejum. É interessante que o pessoal está ficando pelo menos curioso. Não digo que o pessoal está ficando adepto do jejum e não tenho nenhum interesse que aconteça isso, mas despertar a curiosidade das pessoas de experimentar algo novo e ver os benefícios próprios, né? Como tu falaste, né? Essa clareza mental a partir do dia 3, do dia 4, é incrível. A minha melhor meia maratona, Júlio, foi depois de um jejum de 3 dias, então eu fiquei 72 horas sem comer, e aí eu fui correr uma meia maratona, porque realmente eu queria experimentar como o meu corpo ia se portar. Levei uma porrada de coisa, levei gelzinho de glicose, caso eu passasse mal, levei mel, nossa, minha mochila de corrida era cheia de utensílios. Não usei nada, porque, enfim, foi meu melhor tempo e me senti muito bem. Não concluí que eu estava a ser adaptado, mas como já fazia alguns anos que eu fazia jejum prolongados, eu acredito que então meu corpo já tem um pouquinho mais de facilidade de usar a gordura, né, como fonte primária de energia. Então é muito interessante. Eu acabei de vir agora há pouco da academia também. Essa semana eu estou fazendo o protocolo de jejum alternado, né? Então, na segunda-feira, eu fiz um jejum de 24 horas, na terça-feira, uma alimentação normal, quarta-feira, de novo, 24 horas, quinta-feira, alimentação normal, e assim vai até domingo. O que eu percebi, eu estava em cetose em torno de 2,5 antes de começar a musculação, fiz 1h15 de musculação, mais ou menos, e meus níveis de cetose caíram drasticamente a ponto de chegar perto de 0,7, mais ou menos, sem nenhuma ingestão de alimentos, justamente pelo exercício. E eu gostaria de comentar isso porque foi exatamente o que tu comentaste, né? Eu gostei muito da maneira como tu explicou a prioridades de acesso de recurso que o nosso corpo utiliza para a produção de energia. Primeiro, ele vai tentar
tirar a glicose do sangue o máximo possível, depois ele vai acessar o glicogênio e depois, por fim, a gordura. Então, eu acredito que essa queda dos corpos cetônicos aí durante a academia foi um desespero do corpo de dizer, não, eu preciso de glicose, vamos tirar o máximo possível. A glicose subiu, né? Muito açúcar no sangue, subiu, os corpos cetônicos invertido, né? Eles caem drasticamente. E agora, se eu olhar no aplicativo, provavelmente meus corpos cetônicos vão estar 2, 3, 4. Outro dia eu fui nadar, eles foram a 4 depois da natação. Então é muito interessante saber como o corpo funciona. Eu tô que nem um Robocop aqui, ó, cheio de dispositivo. Estou com o meu leitor de corpos cetônicos aqui, que é um leitor contínuo, e também da glicose. Então, acho que é muito legal quem tem acesso a esses recursos para fazer experimentos, né, Júlio? Porque a gente consegue entender muito melhor como o corpo funciona, né? Analisando os dados, né? Sem dúvida, e nós soubemos uma vírgulazinha de como que o corpo funciona, né? E isso é muito importante. Por isso que eu digo, cada pessoa tem que assumir a responsabilidade e buscar o autoconhecimento e testar na sua vida, não apenas acreditar no que o médico diz. E uma coisa muito importante, assim, na faculdade, nós somos treinados para diagnosticar e tratar doença. Não existe 1 minuto de como melhorar a saúde. Não existe. É tudo voltado para a doença. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a tratar a saúde. Quanto mais saúde eu tenho, mais longe eu estou da doença. O jejum é uma ferramenta fantástica para isso. Não pode deixar de usar porque alguém diz que faz mal ou porque tu tem medo de fazer jejum. Como é que vai ter medo de fazer jejum? Como é que termina com o jejum? Come, tenho medo, passei mal, comi, acabou o jejum. Então, as pessoas têm que aprender a usar as ferramentas que promovem a saúde e não apostar todas as fichas num comprimido, né? Eu sempre digo aqui também, ó, as pessoas investem num plano de saúde porque podem adoecer no futuro. Sabe qual é o melhor plano de saúde que existe? Massa muscular. Se eu cair numa UTI, né, com massa muscular, e do meu lado tem uma pessoa obesa sem massa ou um magrinho sem massa, eu tenho muito mais chance de sair lá do que os outros dois, porque o corpo tem onde rebuscar, onde se socorrer. Então, músculo é reserva de saúde, não é estético. Estético é uma consequência. E é isso que as pessoas têm que buscar informação e entender que se elas não cuidarem da própria saúde, ninguém vai fazer. Ah, quem cuida da minha saúde é o médico fulano de tal. Mentira! Ele não cuida nem da dele. É só olhar para ele para ver como é que ele está. Então, a gente tem que abrir a cabeça e entender que cada um é responsável pela sua vida. E não pode delegar isso a outras pessoas, né? Perfeito comentário. E eu gostaria de adicionar um pouquinho de informação aqui com relação à musculação. Outro dia eu estava assistindo um podcast do Dr. Peter Attia, né, que é um professor formado pela Universidade de Stanford. Ele é muito conhecido nessa área, né? E então ele escreveu um livro sobre os 5 pilares da saúde. Então o entrevistador do podcast perguntou para ele: tá, doutor, mas enfim, 40 anos de idade, vamos dar um exemplo, um homem de 40 anos de idade, por onde que ele vai começar? Ele é obeso, ele foi sedentário a vida toda, ele não se exercita, por onde que ele deve começar? Aí o Peter disse: VO2 max, volume de oxigênio máximo que os seus músculos podem captar, né, durante as atividades físicas. Então ele desenvolve todo o podcast em cima da importância da musculação. E eu gostaria de só comentar isso porque é realmente alinhado com o que tu falou aí, né? Então muita gente pensa que a musculação é estética. Não, a musculação é longevidade, a musculação ajuda também a liberar dopamina, né? Ajuda contra a depressão, enfim, tem vários benefícios aí. Então é interessante, né? Porque a primeira coisa que veio na minha mente quando o entrevistador fez essa pergunta, eu imaginaria que o Peter ia falar nutrição, cuida da alimentação primeiro, começa com exercícios leves, e a primeira coisa que ele falou foi músculo, invista na musculação, invista em aumentar o teu VO2 max, e tu vai ter uma vida bem longeva, porque uma coisa puxa a outra, né, Júlio? Eu percebo aqui em casa, quando a gente faz jejum, a gente se cuida mais na alimentação, a gente começa a fazer esportes, a gente começa a ficar mais ativos, e vice-versa, né? É tão difícil uma coisa funcionar e a outra não, né? Ou você faz as coisas de forma certa e gradual e progressiva, ou vai ter muito sobe e desce, né? Muito efeito ioiô aí. Com certeza. Se existe uma fonte da juventude, essa se chama musculação. E não existe projeto verão, existe projeto vida, porque a musculação é para toda a vida, não é para 2 meses, né? Porque ela só vai manter enquanto tu estiver praticando. Então, a maneira que eu penso é assim, ó,
Tu tem que mostrar para o teu cérebro o que tu precisa para viver. Então, ele só vai dar o que tu está usando, o que tu não usar, ele vai atrofiar. Se quebrar um braço e engessar, 3 meses depois ele está mais fino que o outro, porque tu não está usando. Então, a musculação é para toda a vida, eu só vou ter os benefícios enquanto eu estiver praticando. Eu sempre digo também, tu pode errar na dieta, pode falhar, pode desistir, ter recaídas, né, e depois voltar, mas a musculação não pode parar nunca, porque se tu parar, dependendo do tempo que tu parar, tu vai jogar fora todo o trabalho que tu teve até agora. Perfeito, perfeito. Bah, Júlia, essa conversa tá demais. A gente poderia ficar um bom tempo ainda conversando sobre vários outros temas, né? Jejum é um deles, talvez a gente faça uma live especial por isso, tem muita pergunta com relação ao assunto, e tu, como especialista da área, está sempre se atualizando aí, pode trazer mais novidades aí para o pessoal também sobre os benefícios do jejum. Uma última perguntinha, Júnior, e isso é uma curiosidade pessoal. Antes de começar a live, a gente estava conversando sobre o projeto Super Bebê, né? Então, para as grávidas, de começar a se preparar já para uma gestação saudável, e existe estudos científicos já que comprovam que os bebês, eles conseguem ficar mesmo mais inteligentes, né, quando existe um tratamento mesmo antes do nascimento, né? Então, a minha pergunta para ti é em duas etapas. A primeira etapa seria qual que foi a tua experiência, né, com o teu próprio filho? A gente já acompanhou remotamente, né, toda a preparação da Rose, né, quando ela estava grávida do Beni, e hoje a gente vê o resultado, né, o Beni super ativo, super inteligente, demais, até além do normal para a idade dele, né, você pode confirmar aí, e deu uma opinião neutra, não como pai, deu uma opinião técnica como médico aí, pela tua observação. E a segunda pergunta... Pode falar. Não, só para complementar a pergunta, daí você pode comentar um pouquinho sobre isso. A segunda pergunta seria com relação à reposição hormonal, Júlio. Existe hoje algum protocolo que é possível melhorar essa preparação do nascimento, pré-nascimento, durante a gestação da mulher? Existe alguma recomendação de reposição hormonal para a mulher durante a gestação, para ter um bebê mais saudável? Eu vou começar pela segunda pergunta. Na gestação, eu não recomendo manter a reposição hormonal, não, porém, muitas pacientes necessitam da progesterona, tá? Então, a progesterona é um hormônio que segura a gestação. Então, em muitos casos, a Rose, inclusive, precisou usar um tempo durante a gestação a progesterona para segurar, mas eu não recomendo usar outros hormônios porque podem influenciar lá no bebê, tá? Agora, a parte da suplementação, essa é muito importante. É até um assunto meio delicado, porque uma das coisas que a gente utiliza para aumentar o QI do bebê, e isso é um fato, tá, é o iodo, tá? Então, o Lugol, muitos médicos são extremamente contra, porque dizem que vai destruir a tireoide, isso é uma grande bobagem, né, uma falta de conhecimento, porque o iodo está no próprio sal de cozinha. Por que tem iodo no sal de cozinha? Porque nós tínhamos uma coisa chamada bócio endêmico, aquela papeira. Então, o governo botou iodo ali e não teve mais papeira, acabou com a papeira. Qual é o problema? A quantidade de iodo que nós consumimos é insuficiente para a necessidade do organismo. Então, eu prescrevo aqui uma suplementação de iodo que equivale ao que um japonês consome de iodo por dia. O japonês não precisa suplementar iodo porque ele vive comendo frutos do mar e algas que concentram muito iodo. Por que o japonês é tão inteligente, né, e tão longevo? A gente tem que observar essas populações. Então, na suplementação da gestante, e aí vale uma coisa que não é porque eu sou pai, porque a gente vê isso em outros bebês que fizeram a mesma situação, o bebê é muito mais ativo, né, desde o começo, ele tem uma inteligência aguçada, mas muito se deve aos cuidados da mãe. Então, a Rose, eu lembro de um episódio que durante toda a gestação ela não consumiu glúten, nem leite, nem açúcar, nem nada que pudesse fazer mal para o bebê. E a gente estava numa viagem, e paramos num posto, e ela deu uma mordida num pastel e começou a chorar, e disse assim, eu não posso fazer isso com meu filho, e largou o pastel. Então, muito se deve ao cuidado dela, tá? Ela foi uma mãe exemplar durante toda a gestação, ela fez musculação até uma semana antes do parto, né, e olha só que coisa, né, um dia ela estava na esteira, e tinha uma colega médica, endocrinologista, na esteira do lado, e olhou para ela e disse assim, para de fazer isso que tu vai perder o teu bebê. Aí, quando tu olha para a doutora, com uma saúde péssima, né? Então, foi uma opinião, assim, muito desagradável.
E ela manteve o treino dela da mesma maneira que ela sempre fez, até uma semana antes de ganhar. Ela aumentou 5 quilos na gestação. Só o peso do bebê e da placenta. 2, 3 meses depois da gestação, ela estava normal. Né? Então, muito se deve ao que o resultado do Bene se deve ao trabalho da Rose. Suplementar direitinho, então, doses altas de vitamina D, altas não, doses necessárias de vitamina D, magnésio, iodo, né? Então, ômega 3, coisas nutrientes, a gente supriu ela de nutrientes, né? Isso são coisas que faltam no nosso prato, do nosso alimento, não é remédio. Aí eu faço uma pergunta aqui, ó, voltando para os hormônios, que tem muito medo de hormônio, né? Muito medo de câncer, de problema. Todos os colegas, todos não, a grande maioria dos colegas médicos vai dizer hormônio da câncer e o hormônio da doença cardíaca. Aí eu pergunto, isso é uma grande hipocrisia, né? Mas eu pergunto, alguém tem deficiência de escitalopram? Alguém tem deficiência de Rivotril? Alguém tem deficiência de, sei lá, alprazolam, né? Alguém tem deficiência de remédio? Estatina. Não, porque remédio foi uma molécula criada pelo homem e ele teve que provar que aquilo não existe no planeta, não existe na natureza. Só assim ele pode patentear um remédio. Ninguém tem deficiência de remédio, porque o nosso corpo nem conhece aquilo. Agora, eu tenho deficiência de testosterona, de estradiol, de progesterona, de vitamina B12, de vitamina D, de iodo, de magnésio. Mas quando tu vai no colega, ele vai dizer, para de tomar isso é bobagem, isso é charlatanismo, tu está te enganando. Pelo amor de Deus, isso são nutrientes, são coisas que o nosso corpo conhece desde que a gente nasceu. Tu está apenas completando o que está faltando. Como é que eu posso ter medo disso? Tem um trabalho agora recente que diz assim, ó, vitamina D3 diminui do 18% a chance do bebê ter autismo. Vale para gestante que está nos olhando. Vitamina D diminui a chance de ter autismo. Gabriel, tu lembra de algum colega com autismo no colégio? Não. Eu não tive nenhum, cara, nenhum. O Beni tem 4. É. Então, se a gente não abrir os olhos, porque a gente está para aquilo que nós mesmos estamos fazendo. E agora vou entrar num assunto muito delicado também, já que entramos na questão do autismo, as vacinas, os conservantes das vacinas. Quais são os conservantes da vacina? Mercúrio, timerosal, alumínio e formol. Por que isso está lá? Se todo mundo sabe que são substâncias tóxicas. De onde está vindo essa quantidade de autismo de hoje? Ninguém se pergunta isso, não. Então, a gente tem que abrir a cabeça e tentar entender que o nosso corpo precisa de nutrientes para funcionar. A gente tem que buscar o que o corpo precisa para funcionar adequadamente. Nutrientes, hormônios, minerais, vitaminas, sono, hidratação, atividade física. Qual é o melhor tratamento para depressão e ansiedade que existe? Academia. Academia trata hernia de disco, trata depressão, trata ansiedade, diminui a chance de ter diabetes, diminui a chance de ter câncer, melhora o sono, melhora o humor, melhora a autoestima. Por que não fazer? Né? Então, na minha opinião, a academia é obrigatória para todo mundo. Eu encho o saco dos meus pacientes. Academia. Como é que... Ah, mas eu não tenho tempo. Como que tu não tem tempo? 1 hora por dia? Tem que achar o tempo. Ah, mas eu trabalho muito. Mas essa 1 hora por dia não é perdida. Essa 1 hora por dia que vai te dar longevidade e qualidade de vida. Tu vai trabalhar melhor e muito mais tempo. Então, agora, depende do que tu consegue absorver aqui. Nós somos seres com grande capacidade de aprendizado, mas com grande dificuldade de desaprender aquilo que aprendemos errado. Esse é o problema. Então, quando surge uma coisa que é diferente daquilo que eu aprendi, eu acho que está errado. Agora, depende de cada um buscar a informação. Eu não sou o dono da verdade. A informação está aí, está na palma da mão, está no celular. É só buscar. E mais uma vez eu ressalto, Júlio, o exemplo, tanto tu como médico e como esportista, enfim, só não vou te chamar de fisiculturista ainda porque tu tá de camiseta, se tu tirasse a camisa aí eu poderia te chamar de fisiculturista também, mas é interessante a tua disciplina, tu e a da Rose, né, e para quem não conhece o Júnior, quem tá entrando pela primeira vez nessa live com o Júlio aí da Integrativa Clínica, acompanhe eles nas redes sociais, a Rose e o Júlio, impressionante. Quantas vezes por semana, Júlio? 6 da manhã na academia, lá puxando ferro? 5 vezes. 5 vezes na semana, 6 da manhã.
Então, 1 hora por dia não é desculpa, principalmente para o Não Júlio. é Se fosse para desculpa. qualquer outro médico, pode ser, né? Mas não para vocês, né, Júlio? O que eu penso, cara? Eu sou o meu primeiro paciente, depois vem minha família, meus amigos, e aí vai aumentando o círculo. O que eu passo para os meus pacientes, eu passo para mim, eu passo para minha esposa, eu passo para minha mãe, passo para o meu pai, tá? E eu não tenho condições de vender aquilo que eu não tenho. Eu não tenho condições de vender saúde se eu não trabalho a minha. Eu não tenho condições de cobrar que um paciente vai na academia se eu não vou. Eu tenho que ir, eu tenho que puxar. Só assim eu consigo cobrar do paciente. E outra coisa, eu sinto na pele os resultados daquilo que eu falo. Então, fica muito mais fácil, tem muito mais conteúdo para passar se eu pratico aquilo que eu estou pregando. Perfeito. Perfeito. Júlio, eu sei que o tempo é escasso aí. Muito obrigado de novo pelo tempo aí que tu alocaste para conversar sobre esses assuntos todos muito importantes aí. Espero que o pessoal tenha aprendido bastante. Eu aprendi, te agradeço pessoalmente por causa disso, aprendi muito contigo nessa 1 hora aí. Esse pessoal que quer entrar em contato contigo, Júlio, qual a melhor maneira de entrar em contato, marcar uma consulta, enfim, é pela tua conta do Instagram, que eu vou deixar mais ou menos aqui mais uma vez para o pessoal acessar, ou existe uma outra meio aí que tu gostaria de compartilhar? Então, quem quiser vir aqui conhecer o nosso trabalho na clínica, pode entrar pelo Instagram, sim, pode mandar uma mensagem ali, ou mandar o celular, que a nossa secretária André, ela vai retornar, entrar em contato e tirar as dúvidas. Ou também pode entrar em contato pelo WhatsApp mesmo, tá? O celular é 55984546907, 984546907, DDD 55 São Borja. Perfeito. Eu vou deixar depois na descrição da live também o teu telefone aí e o Instagram da clínica para o pessoal aí que quiser entrar em contato, te contatar aí e tirar todas as dúvidas aí para uma saúde mais longínqua. Júlio, de coração, muito obrigado de novo pelo teu tempo aí. Foi um prazer enorme falar contigo depois de tanto tempo. E a gente volta a se falar aí nos próximos dias. Talvez tem muito assunto interessante, o assunto da água, do pH na água e dos experimentos que tu tem feito aí. Enfim, o Júlio, ele é um cara que cada semana tá com 10 tópicos novos e ele compartilha artigos comigo via WhatsApp quando ele pode e tem tempo. Então, é um cara que estuda muito. Eu te admiro bastante, Júlio, pelo profissional que tu é e pela pessoa que tu é também, de compartilhar esse conhecimento com as pessoas e também, né, esperar que as pessoas, então, tenham um benefício com isso e tenha uma vida mais saudável, né? Muito obrigado pelo teu tempo, Júlio. Foi um prazer conversar contigo. Para quem não sabe, a live vai ficar gravada no Instagram, então vocês podem acessar ela depois, pode compartilhar com os amigos aí e fiquem ligados aí que a gente vai ter mais conversa interessante no futuro. Muito obrigado, Júlio, e tenha um bom final de dia aí, um bom final de semana para vocês. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel. Sempre é bom falar, né, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente gosta de fazer. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de passar a informação. Logo que eu retornei para São Borja, eu queria dividir tudo que eu aprendi, as estratégias que eu aprendi para tratar várias coisas que a medicação não tinha resultado. Infelizmente, eu não fui muito aceito pelos colegas, né? E fui jogado para o meu consultório, que para mim isso foi muito bom, né? E então eu sempre gosto de compartilhar a informação não deve ser segurada, ela deve ser disseminada, né? É um prazer estar aqui, um prazer falar contigo. Para quem não sabe, o Gabriel é meu amigo de infância, né? Então, está longe agora, mas sempre um prazer te ver. E a gente fica à disposição aí sempre que precisar. Eu estou disposto aí a compartilhar contigo o pouco conhecimento que eu tenho. Como eu te disse, assim, a gente recém está engatinhando, a gente sabe muito pouco, estamos aprendendo recém como que funciona o nosso corpo. Eu digo, se a gente usa apenas 10% do cérebro, a gente está muito longe de entender muita coisa. Mas a gente vai se baseando nos resultados, né? Com aquilo que vai acontecendo com os pacientes, os resultados positivos. Muitas vezes não sai como a gente espera, mas é questão de ir ajustando, entendendo que cada ser é um ser diferente do outro, tem uma resposta diferente do outro, e tem que ser tudo individualizado, né? Mas é isso, muito obrigado, a gente fica à disposição para qualquer um que queira tirar alguma dúvida aí, pode entrar em contato pelo Instagram, e é isso, né? Um abração, já é tarde da noite aí na Alemanha, né? Uma boa noite para vocês aí, e até a próxima. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. E muito obrigado a todo mundo que entrou na live também, mandaram as perguntas aí, muito interessante. Vamos ficar em contato aí. Um abraço, meu amigo. Fiquem com Deus aí.
Abraço, tchau. Tchau, tchau.